O objetivo dessa aula é o estudo das relações e das funções, em especial o estudo das funções, que aparece muito em questões de vestibular. Bom, amiguinho, esse estudo vai ser feito de uma forma um pouco diferente que você está habituado a ver, né? Nós vamos partir de situações práticas, como essa que está aqui no quadro. E aos poucos nós vamos colocar para você todos os conceitos teóricos envolvidos. A minha experiência mostra que fica muito mais fácil de entender dessa forma. Então assim, pode tirar da cabeça a ideia de que isso aqui é difícil. Não é. Esses conceitos, eles são tranquilos, amiguinho. Você vai entender todos eles numa boa, tá? Aos pouquinhos, dessa forma aqui, tá? Vamos começar então, amiguinho. Olha só. No município, foi pesquisado durante um ano o número de casos de certa doença, encontrando-se os dados representados no gráfico abaixo. O número de casos da doença e os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante, tá, amiguinho? Então, olha só, fica tranquilo de entender o que significa isso, não fica? Por exemplo, qual o número de casos no mês de maio? No mês de maio, olha só, 400 casos, é isso? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Maio, 400 casos, tá aqui, ó. Qual o número de casos no mês de junho? Aqui, 300 casos no mês de junho, não é isso? Então, os pontos do gráfico representam o número de casos que ocorreram e aqui o mês do ano que isso aconteceu. Certo, amiguinho? Vamos analisar o que está sendo pedido e aos poucos a gente vai colocando para você todos os conceitos, tá? Você vai entender a função numa boa, amiguinho. Pode acreditar. Responda as perguntas abaixo. Qual o número máximo de casos? Essa é a pergunta A, amiguinho. Pois é, observa aqui, ó. Eu estou te pedindo o valor máximo, isso aqui é uma função, tá? Eu já vou explicar quando que é função, quando que não é. Tudo isso vai ser feito numa boa. Mas olha só. Qual o número máximo de casos dessa função? Bom, o número máximo de casos é o maior valor que a gente vai ter aqui para o y, não é isso? Número de casos, aqui é o eixo y, não é assim? Então, qual é o valor máximo que eu tenho para o y? 900. Quando que ocorreu isso aí, Em outubro. Tá vendo, amiguinho? Então assim, quando eu te pedir o valor máximo de uma função, onde é que você vai olhar? Aqui no x? Número máximo é outubro? Não. Quando eu te pedir o valor máximo de uma função, você vai olhar aqui no eixo y, certo? Qual seria o valor mínimo? Né? Qual seria o número mínimo de casos? O número mínimo de casos foi 200. Isso ocorreu em julho. Consegue perceber, amiguinho? Valor mínimo, valor máximo. É aqui no y que a gente olha. Então, a resposta para a alternativa A, vamos colocar aqui do lado, qual o número máximo de casos? O número máximo é 900 casos. Vamos para a pergunta B. Vai lá, amiguinho. B. Em que meses ocorreram 400 casos? Pois é. Vamos procurar aqui, amiguinho. 400 está aqui, né? Que mês é esse aqui? Onde começa o meu gráfico? Janeiro. Não começa exatamente com 400 casos? Então, mês de janeiro, ocorreram 400 casos. Vamos procurar de novo aqui outro ponto do gráfico. Aqui, mês de maio, 400 casos. De novo 400 casos. Julho, aqui, junho, julho. Agora, agosto, amiguinho. Pode perceber, 3 valores aqui, para 400. Janeiro, maio e agosto. Vamos colocar aqui. Janeiro, maio e agosto. Esses 3 meses ocorreram 400 casos. 400 é o valor do y, né, amiguinho? Olha só. C. Qual o número de casos no terceiro trimestre? O que é o terceiro trimestre? O primeiro trimestre é janeiro, fevereiro e março. O segundo trimestre é abril, maio, junho. O terceiro trimestre, o que é? Julho, agosto e setembro. Eu quero saber o número de casos do terceiro trimestre. Eu quero que você some esses 3 meses. Bom, em julho ocorreram 200 casos. Em agosto ocorreram 400 casos. Em setembro, 700. Então eu tenho que somar o 200 de julho, o 400 de agosto, já dá 600, né? E os 700 de setembro, 600 com 700, quanto que é que dá? 1.300 casos. Então a resposta para a alternativa C
né, amiguinho? É 1.300 casos, certo? Ó, alternativa D, essa é interessante. Em que intervalos o número de casos foi decrescente? Ó, professor, você não explicou o que é crescente e decrescente. Pois é, amiguinho, uma noção intuitiva diz para você o seguinte: crescente é quando está crescendo, quando está subindo, e decrescente é quando está descendo. De uma forma prática é exatamente isso. Se estiver aumentando o número de casos, é crescente. Se estiver diminuindo, é decrescente. A linguagem matemática diz que é crescente quando? Assim, ó, quando o x aumenta e o y aumenta também, certo? À medida que x vai aumentando, y também vai aumentando. Aí é crescente. Quando que é decrescente? É decrescente quando o x aumenta e o y diminui. À medida que o x vai aumentando, o y vai diminuindo. Aí é decrescente. Isso é a linguagem teórica, certo, amiguinho? Mas é bem fácil de analisar desse primeiro jeito, né? Está subindo, crescente. Está descendo, decrescente. Ô, amiguinho, o que ele está pedindo para a gente? Em que intervalos o número de casos foi decrescente? Quando que está diminuindo o número de casos? Pois é, ó, de janeiro para fevereiro está aumentando. De fevereiro, março até abril, permanece constante. Constante quando fica igual, não é isso? Nem crescente, nem decrescente. Constante, igual. E aí, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, de abril até maio, junho, julho, de abril até julho está diminuindo, tá vendo, amiguinho? Então, de abril a julho é decrescente. Então, vou colocar aqui, ó, alternativa D. De abril a julho, só de abril a julho, amiguinho. Tem mais algum trecho onde está diminuindo? Pois é. De julho, agosto, setembro, outubro, ó, de julho a outubro está subindo. Então é o que? Crescente. Pois é, e aqui nós temos um trechinho, novamente, aonde estão diminuindo os casos. De outubro até dezembro, certo, amiguinho? De outubro a dezembro também é decrescente. Então, de abril a julho e de outubro a dezembro. Certo, amiguinho? Então, de abril a julho é decrescente e também de outubro a dezembro é decrescente o número de casos, eles estão diminuindo. Então, ó lá, quando está subindo, crescente. Quando está descendo, decrescente. Quando permanece igual, ele é o que? Constante. Já alguns conceitos importantes para você. A gente vai continuar com essas abordagens num outro gráfico agora. Aqui nós já temos um segundo exemplo, né, amiguinho? Vamos lá. O gráfico abaixo representa o lucro LDT de uma empresa em milhões de reais em função do tempo T em anos de atuação no mercado, que vai desde a sua fundação para T igual a zero, né? T igual a zero aqui, ó, quando houve a fundação da empresa, aqui o lucro em milhões de reais, né? E aqui os anos, não é isso? Certo, amiguinho? Bom, olha só, vamos analisar o que está sendo pedido agora em cada uma das alternativas. Vamos lá. Primeiro, responda as perguntas abaixo. A. Qual o lucro máximo da empresa? Aí, amiguinho, eu estou pedindo para você o valor máximo dessa função. Aonde que eu olho o valor máximo? Aqui? Não, né? É no eixo Y. Observe o gráfico e me diga, qual o maior lucro que você está vendo aqui, ó? O maior lucro é o 5 milhões. Então, a resposta da alternativa A, nós vamos colocar aqui, ó, é 5 milhões. Perfeito? Esse é o lucro máximo, né? Esse é o valor máximo dessa função, certo? B. Qual o valor mínimo assumido pela função L de T? Então, amiguinho, o valor máximo está aqui no 5. E qual é o menor valor que ela assume? Pois é, aqui no Y que eu olho também. O menor valor que ela assume é o menos 3, ó. Observa aqui, ó. Esse é o valor mínimo assumido pela função. Na verdade, isso é um prejuízo, concorda? Não é lucro, é prejuízo, né? Então teve um prejuízo de 3 milhões no 8º ano, ó. 8 e menos 3 é o ponto, né? Então, 8º ano, prejuízo de 3 milhões. Então, o valor mínimo assumido pela função é menos 3 milhões. Vamos lá? Menos 3 milhões. A pergunta C.
Em que anos temos lucro de 4 milhões de reais? Vamos procurar, amiguinho? Lucro de 4 milhões. Esse lucro de 4 milhões é o valor do X ou é o valor do Y? É o valor do Y, né? O lucro encontra-se aqui, ó. 4 milhões, pode observar o ponto do gráfico. Tivemos no segundo ano. E também quarto, quinto e sexto anos, né? Do quarto ao sexto ano. Pode perceber, ó. 4, 4, 4. É um intervalo aqui, ó, onde a função é constante. Ela permanece com o mesmo valor que é 4. Então, no segundo ano e do quarto ao sexto ano. Essa é a resposta da alternativa C. Vamos colocar aqui, ó. Segundo ano e do quarto ao sexto anos. Certo, amiguinho? Tá ok, né? Do quarto ao sexto anos teve lucro de 4 milhões. Bom, vamos ver as outras perguntas agora. Continua, tá? A pergunta D. Em que intervalos de tempo o lucro foi positivo? Pois é, amiguinho, o que você acha? Quando que uma função é positiva? Pois é, conseguimos perceber que no ano 0 o lucro foi 0. No ano 1 o lucro foi positivo, 2 milhões. Aqui 4 milhões, 5 milhões. Então, nesse trecho aqui, ó, onde o gráfico fica acima dessa linha do eixo X, aqui, ó, acima dessa linha, a função assume valores positivos. E na parte, né, onde ela fica abaixo do eixo X, aqui, ó, abaixo dessa linha do eixo X, a função assume valores negativos. Eu posso perceber que no oitavo ano, o lucro foi menos 3, né? Na verdade, foi um prejuízo de 3 milhões, é um valor negativo, não é isso? Ó, no nono ano, menos 2, prejuízo de 2 milhões. Então, nesse trechinho aqui, ó, os valores são negativos. Já nesse primeiro trechinho é positivo, eles são positivos. E aqui também. Então, lá, ó, em que intervalo de tempo o lucro foi positivo? Foi positivo do ano 0 até o ano 7, não é isso? Do 0 até no 7. Só que aí vem uma pergunta para você. Você acha que no sétimo ano foi positivo o lucro? Não. Foi negativo? Não. Foi 0, não é verdade? Ó, inclusive, o nome desse 7 aqui, ó, é um zero da função. Eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Uma raiz ou zero da função. Então, o lucro foi positivo entre o 0 e o 7, mas não no 0 e no 7. Como é que eu resolvo esse problema? Vocês podem assistir a aulinha de intervalos, né? Dentro da parte de conjuntos numéricos. Lá eu falo essa questão dos intervalos. Então, em que intervalos de tempo o lucro foi positivo? Resposta da alternativa D. Ele foi positivo do 0 até no 7, e aí eu coloco o intervalo aberto, colchetes virado para fora, ó. Do 0 até no 7. Só do 0 ao 7? Não. Tem mais um trechinho do 10 até no 11 aqui, ó, que é positivo. Pode perceber, amiguinho, ficou para cima, né? Pois é, aberto no 10, porque ele não é positivo no 10, e no 11 eu posso botar fechado, porque no 11º ano o lucro foi de 3 milhões, ele realmente foi positivo. Então, união, não é assim? Quando é dois trechinhos a gente coloca união, com o trecho do intervalo aberto do 10 ao 11 fechado, amiguinho, certo? Aqui foi positivo. Agora, ó, aí, em que intervalos de tempo a empresa teve prejuízo, aonde que o lucro foi negativo, amiguinho? Ela teve prejuízo do ano 7 até o ano 10. Pois é, mas no 7 ela não teve prejuízo, é 0 ali. Então, do 7 ao 10. Então, a resposta da alternativa E, né, amiguinho? É intervalo aberto do 7 ao 10. Aberto no 10 também. Aqui ela teve prejuízo, né? Não é verdade? Agora, a pergunta F. Qual o domínio e a imagem da função? Pois é, o professor não explicou nada de domínio e imagem, né? Então, essa noção inicial é para você entender no gráfico. Veja bem, domínio representa os valores do x para os quais a função existe. Pois é, no eixo x, aonde que eu tenho o gráfico? Do 0 ao 11. Então, esse seria o domínio da minha função, desse gráfico aqui, do 0 até o 11. Então, domínio representa os valores do x. Domínio é representado assim, ó, dm. Os valores de x para os quais a função existe. Ó, do 0 até no 11. Esse é o domínio da minha função. Certo, amiguinho? Vou comentar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouquinho, tá? E a imagem? Olha só, imagem. Agora lembra, amiguinho, imagem começa com que letra? I, D, Y. Gostou, não? Imagem começa com I, D, Y. Aonde que eu tenho a função no eixo Y aqui, ó? De onde até onde vão os meus lucros ou prejuízo?
Olha só, menos 3 foi o maior prejuízo que eu tive, né? Então é o valor mínimo dessa função, menos 3. E o valor maior que ela assume é quanto? 5. Então essa função, esse meu gráfico, ele fica sempre entre o menos 3 e o 5, né? Então isso é a imagem dele. No eixo Y, eu tenho valores do menos 3 até no 5. A imagem significa esse intervalozinho bonitinho aí, ó. Vou colocar aqui do lado. Imagem, que a gente representa IM, ó. Intervalo do menos 3 até no 5. Certo, amiguinho? Como a bolinha está pintada, é um intervalo fechado. Você pode assistir isso na aula de intervalos, como eu te falei, dentro do tópico conjuntos numéricos, tá? Vamos continuar? Alternativa G, amiguinho. Qual o valor de L de T para T igual a 2? Ou seja, L de 2. Sabe o que significa L de 2? Simples. É o lucro no ano 2, no segundo ano. L de 2 quer dizer isso. Esse valorzinho que está dentro do parênteses aqui, ó, é o valor do x, certo? Bom, então olha só, aí eu tenho que procurar no gráfico. Quando o x é 2, qual é o valor do meu y? 4. Ó, o ponto que nós temos aqui no gráfico é o ponto 2 e 4, certo? Então, a resposta da alternativa G, qual que vai ser? Como trata-se do ponto 2 e 4, temos que L de 2 é igual a 4. Certo, amiguinho? Por que o L de 2 é 4? Porque esse daqui é o ponto 2 e 4. Olha ali, ó. Se você analisar pelos pontos, fica tudo mais fácil. Certo? Ó, qual seria o L de 6? O L de 6. Qual é o ponto? 6 e 4 também. O L de 6 também seria 4. Qual seria o L de 1? O L de 1 seria 2. Por quê? Porque esse é o ponto 1 e 2. Então esse carinha que está dentro do parênteses aqui, ó, sempre indica o valor de x. Certo, amiguinho? Ó, inclusive, mais adiante, eu vou te falar. F de x é igual a y. Então, o carinha que está aqui dentro do parênteses é o valor do x. E aqui é o y, certo? Isso tudo indica pontos do gráfico, certo? Bom, H. Em que valores de t temos L de t igual a 5? Pois é, amiguinho. L de t igual a 5. Vamos ver? Bom, ó, o 5 está aqui dentro do parênteses? Não. Eu estou pedindo o t para o qual L de t igual a 5. Então, olha só. Quando eu coloco aqui embaixo, presta bastante atenção, ó, L de t igual a 5. Ó, o 5 é o valor de quem? Do y. Perceba? 5 é o valor do y. E eu quero o x. Eu quero, no caso, o t aqui, né? Então, quando eu falo que L de t igual a 5, eu estou dizendo o lucro é 5. Qual foi o ano que teve lucro 5? Bom, o ano que teve lucro 5 foi só um ano. Foi no terceiro ano. Então, qual é a resposta? Em que valores de t temos L de t igual a 5? A resposta da alternativa H, né, é t igual a 3. Temos lucro 5 no terceiro ano. Por quê? Por causa que esse é o ponto 3 e 5. Ó, ponto 3 e 5. Certo, amiguinho? Estou te dando y, quero x. Perfeito? Aí, em que valores de t temos L de t igual a 0? Em que anos tivemos, né? Nós tivemos lucro 0. Bom, lucro 0 nós tivemos no ano 0, no ano 7 e no ano 10. Não é isso? Quando eu fundei a empresa, lucro 0. No 7º ano, lucro 0, né? Nem teve lucro nem prejuízo. E no 10º ano, lucro 0. Então, qual é a resposta para a alternativa aí? Em que valores de t temos L de t igual a 0? Bom, nós temos L de t igual a 0 para, aqui ó, t igual a 0, para t igual a 7 e também para t igual a 10. Inclusive, amiguinho, sabe como é que é o nome desses 0, 7 e 10? Que são esses pontos aqui que o lucro foi 0? Eu já falei antes, né? Raízes ou zeros da função. Raízes ou zeros da função. Porque nesses pontos aqui o lucro foi 0. Então vamos anotar isso? Não custa nada, né? Ó, como é que é o nome disso aqui? Raízes ou zeros da função. Então, o que é o zero de uma função, então? Zero da função, ou raiz de uma função, são os pontos em que a função, em que o gráfico intercepta o eixo x, né, amiguinho? Esse eixo é o eixo x, né? Onde cortar o eixo x são as raízes ou zeros da função. Aqui a pergunta J, né? Em que intervalos de tempo o lucro foi crescente? Aonde que o lucro está aumentando, amiguinho? Pois é, do 0
ao 3 está subindo, não é isso? Crescente. Aqui está descendo, ficou constante, está descendo. E também do 8 em diante até chegar no 11. Concorda, amiguinho? Bom, crescente então do 0 até no 3. E também, professor, mas no 8 o lucro foi negativo, teve um prejuízo de 3 milhões. Tudo bem, mas independente de ser positivo ou negativo, tá subindo aqui, ó. Tá vendo, amiguinho? Então é crescente, tá? Independente de ser positivo ou negativo, é crescente. Então, a resposta da alternativa J, qual que é? Em que intervalo de tempo o lucro foi crescente? Do 0 até no 3, intervalo fechado, tá? Do 0 até no 3. Inclusive, só para você ter noção, aqui no 3, né? Olhando do lado esquerdo está subindo, do lado direito está descendo. Ela é ao mesmo tempo crescente e decrescente, é as duas coisas, tá? Só para você saber. Então, do 0 até no 3, só do 0 até no 3? Não. Então, união com o trecho do 8 até no 11. Ó, amiguinho, para ver onde é crescente ou decrescente, é no X que a gente analisa, tá? Não é no Y. Aqui é o valor do lucro. Não tem lógica eu dizer assim, ó, foi crescente no 5 milhões, foi crescente no 3 milhões. Não é isso. Foi crescente do 0 ao 3, né? Do ano 0 até no ano 3, os lucros estão aumentando. E do ano 8 até o ano 11. É assim que a gente analisa. Crescente e decrescente é sempre no X que a gente olha, tá? Então, união com o trecho do 8 ao 11. Certo? Bom, a pergunta alternativa K. Em que intervalo de tempo o lucro foi decrescente? Onde que está diminuindo? Bom, do 3 até no 4 é decrescente, concorda? Então, no intervalo do 3, sempre intervalo fechado aqui, tá? Do 3 ao 4, mais um trechinho do 6 até o 8. Pode ver, ó, do 6 até no 8 está diminuindo, é decrescente. Então, união com o trecho do 6 até no 8. Ó a pergunta, AM, em que intervalos de tempo o lucro foi constante? Ele permaneceu igual, permaneceu o mesmo, né? Constante, amiguinho, foi do ano 4 até o ano 6, ó. Ficou igual, ó, constante. Então, a resposta do 4 ao 6. Certo?